Pessoal, tudo bem? Mais ou menos, né? Tomar 4 gols do Vitória, 8 gols em 2 jogos, não dá pra estar tão bem. Esse é um vídeo diferente aqui no canal, geralmente o conteúdo é um pouco mais trabalhado, produzido, tem vinheta, tem edição, tem recado de patrocinador. Eu tomo um cuidado um pouco maior com a aparência também. Hoje é dia 20 de junho, são 11h37 da noite, é o horário que eu tô gravando. Eu tô em Salvador, horas depois da derrota do Atlético pro Vitória por 4-2 aqui no Barradão. Vitória que até ontem era o lanterna do Campeonato Brasileiro. E eu optei por abrir a câmera e falar sem edição, sem corte. Se eu errar, eu vou remendar o erro e continuar falando, porque tem uma situação que está me incomodando muito e diz respeito ao clube. E quando diz respeito ao clube, é uma coisa que a gente precisa ter uma atenção, porque pode afetar o longo prazo. Uma derrota como a de hoje, vergonhosa, é verdade, ela atrapalha no máximo a temporada, né? Então esses 3 pontos podem fazer falta lá na frente, podem mudar o que o Atlético vai conquistar na competição, se vai conseguir ou não uma vaga para Libertadores, se vai ser ou não campeão, por exemplo, apesar de eu achar muito improvável que o Atlético brigue pelo campeonato de pontos corridos nesse ano. Mas quando é algo que diz respeito ao clube, o estrago pode ser maior, né? Pode ser de longo prazo. Então, o tema hoje aqui é um pouco mais sério. Eu tô achando essa SAF do Atlético muito sem comando. E assim, eu, graças a Deus, com esse microfone aqui na mão, do canal do Frossar, eu não tenho rigorosamente nenhum compromisso a não ser com a minha profissão, ou seja, com exercer um jornalismo para o qual eu estudei, e com o clube, que eu, antes de ser jornalista, sou torcedor, desde 1995. Muito antes do jornalista Frossar, tem o Guilherme atleticano. E eu acho que essa é uma preocupação dele também, não só do repórter. Clube de futebol tem que ter comando, tem que ter pulso firme, tem que ter um comando firme e próximo. Clube de futebol tem que ter no dia a dia quem manda. Não é uma empresa como qualquer outra. Não é uma empresa de finanças, de, enfim, engenharia, nem de nenhuma outra atividade. É clube de futebol. Clube de futebol, as coisas estão ótimas na quarta-feira e estão péssimas no domingo. Por isso tem que ter alguém com pulso firme no dia a dia, sofrendo junto, como o torcedor, por exemplo, Lucas Guzmão, só para citar alguém aqui, que saiu de BH de ônibus, o Lucas do canal Contra o Vento, para vir a Salvador, torcer para o Atlético e produzir, claro, o conteúdo dele, como vários outros torcedores que ficam no corre aí, acompanhando o clube. Para sentir quando perde, para tomar decisões quando necessário. E aqui eu não estou falando que é hora de decisão nenhuma em relação ao futebol, tá? Eu sou extremamente defensor do trabalho do Gabriel Milito, achei ele um treinadoraço, que tem tudo para dar alegrias para o Atlético. Mas quem manda no clube tem que estar próximo. Para botar a cara também. Quando você toma 8 gols em 2 jogos, quando você toma de 4 para o Vitória, é hora de alguém que manda no clube e não no time. Quem manda no time é o Milito. Quem manda no departamento de futebol é o Vitor, que é diretor. E quem manda no clube? Frossar, agora é SAF, é diferente. Continua sendo um clube de futebol. Os torcedores são os mesmos que estavam lá antes da SAF, comprando ingresso, comprando camisa, apoiando, sofrendo, porque quem mais sofre é o torcedor, muito mais que qualquer jogador, que qualquer dirigente, mas muito mais. Então, assim, nessa hora tem que ter alguém que manda no clube, de preferência um dos donos, ou o presidente, ou estourando um CEO do clube, para pôr a cara, para responder os questionamentos que são da imprensa e são também do torcedor, para explicar melhor o balanço do clube, para explicar melhor onde que o dinheiro está indo, qual o dinheiro que está entrando, para onde está indo. Não adianta falar só onde e quando convém. Tem muita coisa a ser respondida por quem manda no clube. No clube. As perguntas sobre reforços, elas são feitas ao Milito porque é ele que está pondo a cara ali, mas elas têm que ser feitas a quem manda no clube. Quando a gente consegue subir um degrau e falar com o diretor de futebol, que é o Vitor, ele responde o que é a realidade. Eu tenho que cumprir um planejamento financeiro. Então, qual é esse planejamento financeiro? Eu queria ter a oportunidade de perguntar de uma forma mais clara. Esse ano é ano de corte de gastos, de redução de folha de salário? Se sim, por quê? Quando?
a folha salarial vai voltar a crescer? Quando os investimentos no futebol serão feitos? E se não são feitos nesse momento, por quê? Com clareza. Não é uma entrevista a cada 6 meses, só quando convém, onde convém. Tem que aparecer, ouvir questionamento de jornalista. Nosso trabalho está aqui para ser feito, mas a gente precisa ter a porta de entrada para fazer. Eu tenho inúmeros questionamentos para os donos do clube, para o CEO do clube, para o presidente do clube, mas eu não posso acampar na porta da casa deles para perguntar. Então, assim, cadê qualquer um do colegiado aqui em Salvador hoje, onde eu tô? São quase meia-noite, meu voo de volta para BH é 4 da manhã. O voo fretado do Atlético vai sair daqui a pouquinho, quase meia-noite de volta. O jogador tá puto porque perdeu, o dirigente que sentiu ali o clima do jogo, que sentiu, que viu de perto o time tomando 4 gols pro Vitória, principalmente sendo um cara como o Vitor, tenho certeza que tá puto também, porque é identificado com o clube. Mas cadê quem manda? Ah, são torcedores, estão também chateados. Não adianta estar chateado cuidando de outras coisas. O presidente Sérgio Coelho hoje, durante o jogo, recebeu uma homenagem como cidadão honorário de Itaguara, no interior de Minas. Rigorosamente nada contra o presidente Sérgio Coelho, contra a pessoa dele, contra a homenagem que fizeram para ele. O Sérgio é um cara que tem ótimas ações sociais, é um cara extremamente honesto, íntegro. Não é disso que eu estou falando aqui. Eu não estou acusando ninguém de corrupção, eu estou simplesmente falando que falta, no meu entendimento, um comando mais próximo. E comando é de quem manda no clube e não no time. Não adianta nos momentos de crise aparecer só o treinador. Quando o Atlético é garfado, como foi contra o Palmeiras, apareceu o diretor para falar que vai fazer reclamação na CBF. Quem manda no clube tem que aparecer. Nem que seja para explicar aquilo que a gente tem de questionamento, porque são vários, e eu não vou deixar de fazê-los. Nunca. Nunca, em hipótese alguma. Então, tá na hora, né, gente, de aparecer, de pôr a cara, de preferência os donos do clube, que tanto deram entrevistas nos momentos de glória, e tanto foram valorizados pelo torcedor, pelos investimentos que fizeram lá atrás. Mas vocês adquiriram o Clube Atlético Mineiro, um clube extremamente tradicional, centenário, com milhões de torcedores que devem satisfações dos donos, e não só do treinador, não só do diretor de futebol. Eu espero que a médio e longo prazo isso mude, porque clube de futebol sem comando não vai para frente. Tem 1 milhão de questionamentos para fazer, para muita gente que manda no clube. Não adianta a gente ficar repassando responsabilidades, porque as responsabilidades do Milito, por exemplo, são dentro do campo. Então, Frossá, por que você não pergunta para o Milito sobre o Atlético não ter investimento? Porque não é culpa dele essa situação. Não é responsabilidade dele, melhor dizendo. Porque até para a gente alegar que é culpa, a gente precisa entender por que não há, como houve em outro momento, com clareza. Não é com informações rasas, como a gente em alguns momentos tem. Então o Milito ele tem que ser questionado sobre campo e bola. Então eu hoje, aqui em Salvador, fiz a pergunta para o Milito sobre a falta de marcação na frente da zaga, porque eu acho que o time precisava de volante, por exemplo, e não tinha. O Batalha que estava jogando estava na zaga, e o Milito me respondeu, como sempre, muito bem, com detalhes do que ele tentou, e quando ele erra, ele admite, ele põe a cara, ele está lá sendo educado e assumindo responsabilidades todos os jogos, quando ganha e quando perde. O mesmo tem que ser feito no clube, gente. O mesmo tem que ser feito no clube. Não existe home office para clube de futebol. Tem que acompanhar de perto, tem que cuidar de perto, tem que resolver o que tem que ser resolvido de perto. Eu espero que isso mude, mesmo. Espero que as pessoas que mandam no clube apareçam, deem satisfação, deem entrevistas, não só quando e onde convém. Eu espero que isso mude mesmo. Obrigado, um abraço.